Você não entrou nesse vídeo por acaso. Existe uma batalha acontecendo ao seu redor, que talvez ninguém esteja vendo. Tem momentos em que o coração pesa, sem explicação. A mente fica cansada, o corpo perde as forças, o medo aparece do nada. A tristeza aumenta durante a noite, e mesmo tentando sorrir para as pessoas, dentro de você existe uma luta silenciosa acontecendo todos os dias. Mas escute isso agora: Deus está entrando nessa guerra junto com você. Neste momento, feche os olhos por alguns segundos e respire profundamente. Não importa o tamanho da sua dor, não importa quanto tempo você está sofrendo, o Senhor conhece cada lágrima escondida, cada noite sem dormir e cada batalha travada em silêncio dentro do seu coração. E hoje, essa oração será uma arma espiritual poderosa contra tudo aquilo que está tentando destruir sua paz. Pai amado, em nome de Jesus, nós entramos agora diante da Tua presença, Senhor. Visita essa pessoa que está ouvindo essa oração. Vai ao encontro dela agora. Toca na mente cansada, toca no coração ferido, toca na alma abatida, porque somente o Senhor conhece o peso que ela está carregando em silêncio. Meu Deus, existem correntes invisíveis tentando prender essa vida, correntes de medo, correntes de ansiedade, correntes de tristeza, correntes espirituais que roubam a paz, tiram o sono e sufocam a esperança. Mas a Tua palavra declara em João 8:36 que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é nessa promessa que nós nos agarramos agora. Toda presença maligna que tenta permanecer nessa casa, sai agora, em nome de Jesus. Toda opressão espiritual, toda inveja, toda palavra lançada contra essa vida, todo peso maligno que tenta sufocar essa pessoa, caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, entra dentro dessa casa com Teu fogo santo. Passeia pelos quartos, passeia pela sala, passeia pelos corredores, que toda escuridão desapareça agora diante da Tua luz, porque onde o Senhor entra, o mal não consegue permanecer. Pai, quebra agora toda corrente espiritual que impede essa pessoa de viver em paz. Correntes emocionais, correntes do passado, correntes de traumas e feridas antigas, correntes que prendem essa pessoa ao sofrimento constante. Hoje nós declaramos libertação completa pelo poder do Teu nome. Meu Deus, levanta essa pessoa novamente. Ela já chorou escondida demais, já sofreu demais em silêncio, já lutou demais sem ajuda. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu estou entrando na tua batalha. Toda
Toda voz maligna dizendo que não existe saída seja silenciada agora. Toda mentira que o inimigo plantou na mente dessa pessoa seja arrancada pela raiz, porque essa vida pertence ao Senhor. Pai amado, cobre essa pessoa com teu sangue poderoso. Coloca teus anjos ao redor dela, que nenhum mal toque sua mente, sua família, sua casa ou seus caminhos. E que a partir de hoje ela volte a sentir paz, alegria e esperança novamente. Senhor, começa agora uma libertação profunda dentro dessa alma. Arranca toda dor escondida, toda angústia guardada, toda opressão que vem consumindo as forças dessa pessoa lentamente. Porque o Senhor não criou essa vida para viver aprisionada pelo medo. O Senhor criou essa pessoa para viver em paz, em liberdade e em vitória. E nós declaramos agora: toda corrente vai cair, toda prisão espiritual vai se quebrar, todo peso maligno vai sair, porque o poder de Deus está entrando nessa vida agora. Se você acredita nisso, diga com fé dentro do seu coração: Senhor, eu recebo a minha libertação. Tem pessoas que olham para você e não fazem ideia da batalha que existe dentro da sua mente. Existem dias em que você tenta continuar forte, tenta sorrir, tenta seguir em frente. Mas por dentro parece que existe algo sugando suas forças lentamente. Um peso invisível, uma tristeza sem explicação, um medo constante. E o mais difícil é que ninguém consegue entender completamente aquilo que você sente. Quando a noite chega e o silêncio toma conta do seu coração. Mas hoje Deus está te dizendo uma coisa poderosa: essa prisão espiritual não vai durar para sempre. O Senhor está vendo cada luta escondida. Ele está vendo as noites em que você chorou sem contar para ninguém. Está vendo os pensamentos ruins tentando dominar sua mente. Está vendo a opressão, o desânimo e o cansaço emocional que tentam te fazer desistir da vida, da fé e dos seus sonhos. E agora, em nome de Jesus, nós começamos uma oração de guerra espiritual contra tudo aquilo que está atacando sua paz. Pai amado, entra agora com teu poder sobre essa vida. Quebra toda armadilha espiritual preparada contra essa pessoa. Todo mal lançado em segredo, toda palavra negativa, toda inveja, toda opressão que tenta permanecer escondida dentro dessa casa, nós repreendemos agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, visita a mente dessa pessoa agora, porque existem pensamentos que não vêm de ti. Existem vozes de medo tentando dominar esse coração. Existem ataques emocionais tentando destruir a esperança dessa pessoa. Mas hoje nós declaramos: toda confusão mental vai cair por terra. A tua palavra diz em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo.
de abandono, todo espírito de tristeza que tenta sufocar essa alma. Meu Deus, essa pessoa precisa sentir tua presença novamente. Precisa voltar a dormir em paz. Precisa voltar a sentir alegria dentro da própria casa. Precisa voltar a acreditar que ainda existe esperança para a sua vida. Pai, entra nos lugares mais escuros dessa alma. Vai onde ninguém consegue ir. Vai naquele trauma escondido. Vai naquela dor antiga que ainda machuca. Vai naquela ferida que nunca cicatrizou completamente. Porque somente o Senhor tem poder para libertar por inteiro. Toda corrente emocional seja quebrada agora. Toda opressão espiritual seja destruída agora. Toda seta maligna lançada contra essa vida volte sem força. Toda prisão invisível caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, toca também nessa família, porque muitas vezes os ataques espirituais tentam atingir toda a casa, trazendo brigas, desunião, tristeza, desânimo e confusão. Mas hoje nós declaramos que essa casa pertence ao Senhor Jesus. Que toda atmosfera pesada desapareça agora. Que toda presença maligna saia. Que toda sombra espiritual seja removida pelo fogo do Espírito Santo. Pai amado, coloca teus anjos ao redor dessa pessoa enquanto ela dorme. Guarda sua mente, guarda seus pensamentos, guarda seu coração. Que nenhuma força do mal tenha poder sobre ela. E que hoje comece um novo tempo de libertação, cura e paz. Porque o Senhor está quebrando correntes invisíveis agora. Existe uma guerra acontecendo contra a sua paz. Porque o inimigo sabe do propósito que Deus colocou dentro de você. E talvez você tenha passado muito tempo achando que era apenas cansaço, apenas tristeza ou apenas uma fase difícil. Mas no fundo da sua alma, você sentia que havia algo tentando te prender espiritualmente. Algo tentando apagar sua fé, roubar sua força e destruir sua esperança lentamente. Mas hoje, o Senhor está entrando nessa batalha. Hoje, Deus está quebrando cadeias invisíveis que estavam tentando impedir você de viver aquilo que Ele preparou para a sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, nós levantamos agora um clamor de libertação sobre essa pessoa, porque ela já sofreu demais, já carregou dores em silêncio demais, já enfrentou lutas emocionais que quase destruíram suas forças. Senhor, entra agora com teu fogo santo. Queima toda raiz de opressão espiritual. Queima toda palavra maldita lançada contra essa vida. Queima toda inveja, toda perseguição invisível e toda obra maligna preparada no escondido. Meu Deus, existe uma pessoa ouvindo essa oração que sente um peso constante dentro da própria casa.
Às vezes ela entra em um ambiente e sente tristeza sem motivo. Às vezes acorda cansada mesmo depois de dormir. Às vezes sente medo durante a madrugada. Mas hoje, toda presença espiritual maligna será expulsa pelo poder do teu nome. Porque está escrito em Salmos 91: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pai, cobre essa pessoa agora com tua proteção sobrenatural. Coloca um muro de fogo ao redor dela, que nenhum ataque espiritual consiga alcançar sua mente, seu coração ou sua família. Toda palavra de derrota seja cancelada agora. Toda maldição hereditária seja quebrada agora. Todo peso espiritual vindo do passado seja destruído agora, em nome de Jesus. Senhor, visita também as emoções dessa pessoa, porque existem feridas que ninguém vê, feridas causadas por rejeição, abandono, humilhação e traição. E essas dores abriram portas para tristeza profunda, medo e desânimo. Mas hoje, o Senhor está fechando toda porta aberta para o sofrimento. Meu Deus, restaura essa alma cansada, restaura a alegria de viver, restaura a vontade de continuar, restaura os sonhos que morreram no meio da dor. Essa pessoa não nasceu para viver aprisionada pela tristeza. Ela nasceu para viver os planos do Senhor. Pai amado, entra dentro dessa casa agora, que teu Espírito Santo tome conta desse ambiente, que toda energia pesada desapareça, que toda escuridão seja arrancada pela luz poderosa da tua presença. Nós declaramos agora: essa vida pertence a Jesus. Essa mente pertence a Jesus. Essa mente pertence a Jesus. Essa casa pertence a Jesus. Essa família pertence a Jesus. Toda corrente espiritual vai cair. Toda prisão emocional vai se quebrar. Toda opressão vai embora agora. E o Senhor começará um novo tempo de paz, libertação e renovo sobre essa vida. Se você crê nisso, diga: Jesus, toma conta da minha vida. Talvez existam momentos em que você sente vontade de desistir de tudo. Momentos em que a dor parece maior que suas forças. Momentos em que o medo tenta dominar sua mente e o desânimo tenta convencer você de que nada mais vai mudar. Mas hoje Deus está interrompendo esse ciclo de sofrimento. O Senhor está entrando nos lugares mais feridos da sua alma para trazer cura e libertação. Pai amado, olha para essa pessoa agora. Ela chegou cansada, chegou machucada, chegou ferida emocionalmente.
Talvez existam cicatrizes profundas que ninguém conhece, palavras que machucaram, situações que destruíram sua paz, traições que deixaram marcas difíceis de esquecer. Mas o Senhor conhece cada detalhe dessa dor. E agora, em nome de Jesus, nós declaramos libertação completa sobre essa vida. Toda tristeza profunda sai agora, todo espírito de medo sai agora, toda opressão noturna desapareça agora. Todo pensamento de derrota seja arrancado dessa mente, porque a tua palavra declara em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então traz equilíbrio para essa mente cansada, traz paz para esse coração ferido, traz esperança para essa alma abatida. Meu Deus, quebra agora toda a prisão emocional criada pelas dores do passado. Existem pessoas que continuam sofrendo por coisas que aconteceram há anos. Continuam carregando culpas, traumas e lembranças dolorosas que ainda machucam profundamente. Mas hoje, o Senhor está dizendo: chegou o tempo da libertação. Pai amado, arranca agora toda raiz de amargura, toda dor escondida, toda ferida emocional profunda, toda lembrança que ainda causa sofrimento. Liberta essa pessoa daquilo que prende sua alma. Liberta essa pessoa do medo de continuar. Liberta essa pessoa da tristeza constante. Senhor, sopra Teu Espírito Santo sobre essa vida agora, que ela sinta paz novamente, que ela consiga respirar sem sentir aquele peso no peito, que ela consiga dormir em paz, que ela consiga voltar a sorrir de verdade, porque existe um futuro preparado pelo Senhor. Toda voz maligna dizendo: você nunca vai vencer, seja silenciada agora, em nome de Jesus. Toda palavra negativa lançada contra essa pessoa perca toda a força agora. Pai amado, fortalece essa vida espiritualmente. Levanta essa pessoa novamente. Mostra para ela que ainda existe esperança, ainda existe saída, e ainda existe milagre preparado pelo Senhor. Nós declaramos agora: essa opressão vai acabar, esse sofrimento não será eterno, essa batalha não vai destruir essa vida, porque o Senhor está quebrando correntes invisíveis agora mesmo, e aquilo que estava preso começará a viver liberdade novamente. Receba essa palavra no seu coração. Deus está te libertando hoje. O inimigo tentou convencer você de que era o fim. Tentou fazer você acreditar que nunca mais teria paz, alegria ou esperança novamente. Mas enquanto essa oração está acontecendo, Deus está movendo o mundo espiritual ao seu favor. Existe uma libertação acontecendo agora. Talvez você não consiga ver com seus olhos, mas correntes estão sendo quebradas.
Pesos espirituais estão caindo. Atmosferas malignas estão desaparecendo da sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, nós levantamos agora um clamor poderoso por libertação completa. Toda obra do mal preparada contra essa pessoa seja destruída agora. Toda seta espiritual enviada contra essa vida perca toda força. Toda corrente invisível caia por terra. Meu Deus, essa pessoa precisa voltar a sentir paz dentro da própria alma. Ela precisa voltar a viver sem medo constante. Precisa voltar a acreditar nos sonhos que abandonou por causa da dor. Então entra agora com teu poder sobrenatural. Visita essa mente cansada, visita esse coração machucado, visita essa casa, visita essa família, porque onde o Senhor entra, o mal não consegue permanecer. Pai amado, nós repreendemos agora toda opressão espiritual, todo ambiente pesado, toda tristeza sem explicação, todo desânimo constante, toda confusão mental. Em nome de Jesus, sai agora, desapareça agora, perca toda a força agora. Senhor, coloca teus anjos ao redor dessa pessoa. Guarda seus caminhos, guarda seus pensamentos, guarda suas emoções. Que ela volte a sentir vontade de viver, que ela volte a sentir a alegria, que ela volte a acreditar no amanhã, porque a dor não terá a última palavra. Meu Deus, existem pessoas ouvindo essa oração que chegaram ao limite emocional, pessoas que choraram escondidas, pessoas que perderam as forças depois de tantas lutas seguidas. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu ainda estou cuidando de você. Pai amado, toca profundamente nessa alma agora. Quebra toda a prisão espiritual, arranca toda a raiz de sofrimento, fecha toda a porta aberta para a tristeza, medo e opressão. E que essa pessoa sinta uma paz sobrenatural tomando conta do coração dela neste momento. Nós declaramos: a escuridão vai embora, o medo vai embora, a tristeza vai embora, a opressão vai embora, porque Jesus está entrando nessa batalha agora, e nenhuma força do mal permanecerá de pé diante do poder do Senhor. Se você acredita, diga com fé: eu recebo minha libertação, em nome de Jesus. Chegou o momento de entregar tudo completamente nas mãos de Deus. Toda dor, todo medo, toda angústia escondida,
toda batalha que ninguém conhece, porque o Senhor está ouvindo essa oração e visitando sua vida agora. Talvez você tenha passado muito tempo lutando sozinho. Talvez tenha tentado esconder suas lágrimas, suas dores e seus medos para continuar forte diante das pessoas. Mas Deus viu cada momento difícil que você enfrentou em silêncio. E hoje Ele está dizendo: eu vou te libertar. Pai amado, nós chegamos diante da Tua presença neste momento para declarar que toda corrente espiritual será quebrada definitivamente. Toda opressão que tentava permanecer nessa vida, sai agora. Todo medo constante, desapareça agora. Toda tristeza profunda, vá embora agora. Toda prisão emocional, seja destruída pelo poder do nome de Jesus. Senhor, limpa essa casa espiritualmente. Limpa essa mente espiritualmente. Limpa esse coração espiritualmente. Que toda atmosfera pesada desapareça agora, pela força da Tua presença. Meu Deus, cobre essa pessoa com Teu sangue poderoso. Que nenhum mal consiga tocar nela. Que nenhum ataque espiritual tenha força contra a sua vida. Porque está escrito em Isaías 54:17: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Então nós declaramos: nenhuma arma espiritual prosperará. Nenhuma palavra maldita prosperará. Nenhum ataque invisível prosperará. O Senhor está levantando essa pessoa novamente. Pai amado, traz paz para essa alma cansada. Faz essa pessoa voltar a sentir esperança. Faz ela voltar a acreditar na vida, nos sonhos e no futuro preparado pelo Senhor. Toda escuridão vai cair, toda corrente vai cair, toda opressão vai cair, porque o Espírito Santo está entrando agora onde existe dor, sofrimento e tristeza. Meu Deus, renova as forças dessa pessoa. Enche esse coração com paz sobrenatural. Faz ela sentir Tua presença forte neste momento. Que essa oração marque o início de uma nova fase. Uma fase de libertação. Uma fase de paz. Uma fase de cura emocional. Uma fase de renovo espiritual. E que nunca mais essa pessoa se sinta sozinha nas suas batalhas. Porque o Senhor estará segurando sua mão todos os dias. Agora coloque a mão sobre seu coração e declare com fé: Jesus, eu entrego minha vida nas Tuas mãos. Quebra toda corrente, tira todo medo, arranca toda tristeza, liberta minha alma e me enche com Tua paz. Eu creio que o Senhor está me libertando hoje, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Deus está me libertando. Existe uma libertação acontecendo agora. Talvez você não consiga ver com seus olhos, mas correntes estão sendo quebradas. Pesos espirituais estão caindo, atmosferas malignas estão desaparecendo da sua vida. Pai amado, em nome de Jesus,
Nós levantamos agora um clamor poderoso por libertação completa. Toda obra do mal preparada contra essa pessoa seja destruída agora. Toda seta espiritual enviada contra essa vida perca toda força. Toda corrente invisível caia por terra. Meu Deus, essa pessoa precisa voltar a sentir paz dentro da própria alma. Ela precisa voltar a viver sem medo constante. Precisa voltar a acreditar nos sonhos que abandonou por causa da dor. Então entra agora com teu poder sobrenatural. Visita essa mente cansada. Visita esse coração machucado. Visita essa casa. Visita essa família. Porque onde o Senhor entra, o mal não consegue permanecer. Pai amado, nós repreendemos agora toda opressão espiritual, todo ambiente pesado, toda tristeza sem explicação, todo desânimo constante, toda confusão mental. Em nome de Jesus, sai agora, desapareça agora, perca toda a força agora. Senhor, coloca teus anjos ao redor dessa pessoa. Guarda seus caminhos, guarda seus pensamentos, guarda suas emoções. Que ela volte a sentir vontade de viver. Que ela volte a sentir alegria. Que ela volte a acreditar na manhã. Porque a dor não terá a última palavra. Meu Deus, existem pessoas ouvindo essa oração que chegaram ao limite emocional. Pessoas que choraram escondidas. Pessoas que perderam as forças depois de tantas lutas seguidas. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu ainda estou cuidando de você. Pai amado, toca profundamente nessa alma agora. Quebra toda prisão espiritual. Arranca toda raiz de sofrimento. Fecha toda porta aberta